veio e me deu um beijo na boca. Só que eu fiquei com a boca fechada. Eu me senti invadida, me senti com nojo, constrangida. Ele tentou novamente, eu levantei e saí da casa. Daqui a pouco você vai ver os detalhes desses depoimentos. Relatos de quem afirma ter sido vítima de Majid Nawef Lawar, um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As denúncias surgiram depois que uma decisão de Majid Lawar repercutiu em todo o país. O magistrado absolveu um homem condenado em primeira instância por estuprar uma menina de 12 anos. A história começou aqui na zona rural de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Em 2024, a direção desta escola municipal notou que uma aluna de 12 anos estava faltando muito. Pediu ajuda ao conselho tutelar, que mandou uma equipe até a casa da família para entender o que estava acontecendo e descobriu que a situação era gravíssima. Nós chegamos, no endereço da mãe. Ela disse que a adolescente não morava mais com ela, que já estava morando na cidade com o marido dela. Chegando lá, ela diz mais ou menos uns 3 meses que ela já estava vivendo como casal. E ali, em evidência de um crime, que era do estupro de vulnerável, que a lei prevê. Os conselheiros acionaram a Polícia Militar, que prendeu em flagrante Paulo Edson Martins do Nascimento Ribeiro, na época com 35 anos, e a mãe da menina. Não vamos identificar a mãe para preservar a vítima menor de idade. Segundo a polícia, no momento da prisão, Paulo Edson fazia uso de maconha e bebida alcoólica ao lado da menor. No registro policial, Paulo admitiu que estava se relacionando há 1 mês com a menina, mantendo com ela relações sexuais. Ao ser ouvida na delegacia, a vítima disse que Paulo a levava no shopping, fazia compras e providenciava cestas básicas para a mãe dela. A adolescente se referia a Paulo Edson como namorado e marido e confirmou que se relacionou sexualmente com ele. O artigo 217-A do Código Penal ele é muito claro ao dizer que relação sexual com pessoa que tem menos de 14 anos é crime, independe do consentimento da vítima, independe de relacionamento entre a vítima e o agressor. Paulo Edson tem passagens pela polícia por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, agressão e posse ilegal de arma. Em setembro do ano passado, ele e a mãe da menina foram condenados a 9 anos e 4 meses de prisão. Paulo Edson por estupro de vulnerável e a mãe por omissão. A Defensoria Pública recorreu e no dia 11 de fevereiro deste ano, o recurso foi julgado em segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas, que por 2 votos a 1 absolveu os 2 réus. O relator do processo foi o desembargador Majid Nawef Lawar. Ele e o desembargador Valner Milwar de Azevedo votaram pela absolvição do estuprador e da mãe da vítima. Para absolver os réus, o desembargador Majid Lawar utilizou uma técnica chamada distinguishing, em que o magistrado considera fatos específicos do processo para decidir não aplicar a lei. Majid alegou que o acusado e a adolescente mantinham um relacionamento amoroso sem violência, com consentimento dos pais da vítima e característica familiar. O Ministério Público, que recorreu da decisão, e a OAB questionaram essa interpretação. Não houve uma correta aplicação da técnica do distinguish. Se 2 adolescentes tivessem uma situação desta natureza, alguém com 18 anos de idade ter um relacionamento com alguém de 14, poderia-se, num caso desta natureza, imaginar a aplicação da técnica do distinguish, mas jamais numa situação que envolvia um adulto de 35 anos com uma criança de 12 anos. O único voto contrário foi da desembargadora Karen Emerich. Ela defendeu que a vulnerabilidade de menores de 14 anos é absoluta. A Defensoria Pública de Minas, que representou Paulo Edson e a mãe da menina, disse que não vai comentar o caso. A condução desse julgamento despertou traumas antigos de 5 pessoas que formalizaram junto ao Conselho Nacional de Justiça acusações de assédio e abuso sexual contra Majid Lawar, quando ele ainda era juiz nas comarcas de Ouro Preto e Betim, aqui em Minas. O Fantástico ouviu 3 denunciantes. Saulo Lawar, primo de Majid,
foi quem fez a primeira denúncia na internet contra o desembargador. Saulo escreveu: ele tentou abusar sexualmente de mim quando eu tinha 14 anos de idade. E com 13 anos eu comecei a trabalhar com ele como assistente pessoal. É uma espécie de office boy que a gente chamava na época. Numa ocasião ele pediu que eu levasse um documento até a casa dele, que ele não iria ao fórum nesse dia. E quando eu sentei na cama, estava passando um vídeo, um filme pornográfico na televisão. Naquele momento ele pega minha mão e leva até o órgão genital dele. A minha reação foi tirar a minha mão, ele tentou novamente, eu levantei e saí da casa. As duas denunciantes que vamos mostrar agora estão com medo de represálias e preferiram não mostrar o rosto. Eu era estagiária e também aluna dele na faculdade. Eu tinha 20 para 21 anos e um dia ele me convidou para almoçar. Em determinado momento, de forma inesperada, ele veio e me deu um beijo na boca. Sem o meu consentimento, eu me senti invadida, me senti com nojo, constrangida, sem saber o que fazer. E aquilo me marcou profundamente. Eu não voltei mais para o estádio. Essa outra mulher trabalhou com o Majid quando ele ainda era juiz do Fórum de Betim, em 2009. Segundo ela, os abusos aconteceram dentro do gabinete do magistrado. Eu estava com uma calça jeans e ele enfiou a mão. Primeiro por trás, só que eu reagi. Aí ele veio enfiar a mão na frente. E eu fiquei muito assustada na hora e eu falei, abre a porta que eu quero sair. Aí ele me encostou na parede assim, ó, e tentou me beijar, só que eu fiquei com a boca fechada, ele ficou enfiando a língua assim. E aí eu falei com ele, se você não me soltar, eu vou gritar. Na época eu tinha muito medo, ele é o juiz, né? O poder é dele, seria a minha palavra contra dele. Na quarta-feira, após a decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, de apurar essas denúncias, e com a repercussão negativa da absolvição do homem que estuprou uma adolescente, Majid Nawef Lawar voltou atrás. De forma monocrática, sem a presença dos demais desembargadores que participaram do julgamento anterior, ele reverteu a decisão e manteve a condenação de Paulo Edson por estupro de vulnerável e da mãe da menina por omissão. Os dois foram presos horas depois. Majid declarou que reapreciou o caso com maior profundidade. O Ministério Público afirma que a decisão monocrática desrespeitou mais uma questão técnica. Como a decisão tinha sido tomada pelo órgão colegiado ela deveria ser revista. Existe algum risco de anulação do processo e libertação dos réus? Não. As denúncias de abuso sexual contra Majid Lawar que surgiram essa semana já prescreveram, mas também foram identificados fatos mais recentes. Na sexta-feira, o CNJ afastou o desembargador para não comprometer a investigação. E a Polícia Federal fez uma operação de busca no gabinete dele, na sede do TJ em Belo Horizonte. O Tribunal de Justiça de Minas informou que contribuirá com a apuração dos fatos envolvendo o desembargador. Majid Lawar preferiu não se manifestar. Mesmo afastado, ele vai continuar recebendo salário. Que deste equívoco nós tiremos um exemplo para que nós preservemos a integridade física, moral e sexual das crianças e dos adolescentes. Quando a gente fala, então, de crianças e adolescentes vulnerabilizados, a gente fala de uma necessidade de todo um sistema de proteção integral. Nenhuma vítima de violência deve passar por isso sozinha. O silêncio, a relativização, a indiferença também são formas de violência. Então é por isso que nós não podemos mais nos calar.